Bem-vindo novamente ao canal Fortes, Fortalecimento Espiritual na Palavra de Deus. Meu nome é Afonso e continuaremos estudando a Bíblia juntos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações e vamos lá. Então, como nós vimos nos estudos passados, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Diz aqui em Mateus 4, 1, 2. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então aqui, antes da gente continuar a leitura em Mateus, eu quero tirar esse estudo como parte 1 sobre o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, sobre o diabo. Vamos estudar um pouco, entender de onde ele veio, quais são os nomes que ele usa e como ele opera, para melhor nós nos defendermos nesse mundo espiritual, porque diz Paulo que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os espíritos e potestades. Então nós temos que entender como o nosso inimigo, o diabo, opera. Vamos analisar 8 aspectos desse inimigo que nós temos. Vamos analisar os 8 aspectos nessa primeira parte do diabo para entendermos melhor como ele opera e quem ele é. Primeiro aspecto, primeiro ponto é quais são os nomes que o diabo tem. Ele tem vários nomes que vão mudando de acordo com as eras, de acordo com as culturas. Se vocês olharem aqui na apresentação do lado, vocês vão ver que para um deus de cura no Egito, ele era chamado de Sekhmet. Já na era grega, ele mudou de nome e foi chamado de Asclépio. Já na era romana, é Esculápio. E hoje nós vemos, principalmente em centro de umbandas, o Obaluayê. Então você vê que os nomes vão mudando de acordo com as épocas, mas a necessidade, o pré-requisito para adorar o diabo é sempre o mesmo. São oferendas, são sacrifícios que tem que ser feito para poder atingir essa cura. Aqui, sobre fertilidade. No Egito antigo era Tueres. Já no mundo grego era Afrodite. Já no mundo romano virou nome para Vênus. Mas sempre o mesmo demônio, o mesmo diabo. E hoje, Parvati, aqui é um deus do hinduísmo, que é um deus da fertilidade. Então, aqui a gente vê que o nome depende da época em que nós vivemos. Ele vai mudando de nome para enganar de acordo com cada cultura. Aqui eu vou apresentar para vocês 5 nomes que a Bíblia mostra do diabo. O primeiro nome é diabo, que vem do grego diabolos, que significa caluniador, o mesmo que mentiroso. Aqui em 1 João 3,8 diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, aqui 3 vezes o nome diabo é o nome mais comum, e esse é um dos nomes dele. Vamos para o segundo nome que o diabo tem na Bíblia. Leviatã. Os judeus acreditavam que a terra era plana e era sustentada por 4 pilares, e embaixo desses pilares, ou melhor dizendo, embaixo da terra, os pilares estavam ali submersos no mar, muito profundo, e nesse mar nadava um dragão, um monstro chamado Leviatã. E esse Leviatã na Bíblia é mencionado também como diabo. Vamos ver aqui aonde? Em Isaías 27:1, diz assim: naquele dia o Senhor com sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, a serpente veloz. Então aqui a Bíblia, mais uma vez, usa um outro nome para o diabo. Não é um nome muito comum, é um nome mais ligado ao Velho Testamento, mas é um dos nomes de Satanás, né? do diabo. O terceiro nome é Beuzebu, que no hebraico antigo significava Baal-Zebub, que era um deus dos filisteus, considerado, e esse Beuzebu era considerado como príncipe do mundo, príncipe do universo, que é um dos títulos do diabo. Então vamos ler aqui em Mateus 12, 24, diz assim:
Quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Então aqui os fariseus estavam acusando Jesus de performar os milagres e expulsar demônios pelo poder do diabo. Então você vê a incredulidade dos fariseus e saduceus, mesmo vendo Jesus curando, ressuscitando, eles mesmo assim duvidavam e diziam que era do diabo, Belzebu, e usaram o nome Belzebu, que é um dos nomes do diabo. O quarto nome é Lúcifer. Lúcifer vem do grego, que significa portador de luz ou estrela da manhã. E no hebraico é Ben-Helel. Ben quer dizer filho e Helel quer dizer luz, filho da luz. Vamos ver aqui em Isaías 14:12, diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Então aqui o profeta está descrevendo o que aconteceu com o diabo após ele ter pecado contra Deus. Ele foi expulso do céu, ele foi lançado fora. Mas aqui o nome que dá é estrela da manhã. Nessa tradução dessa Bíblia está estrela da manhã, mas se pegar no grego original você vai ver lá Lúcifer. E é daí que veio esse nome que hoje a gente usa para o diabo, Lúcifer, portador da luz ou estrela da manhã. Quinto nome, Satanás. Satanás é uma versão do hebraico Shatan, que significa opositor ou adversário. Então, os gregos, quando traduziram do hebraico para o grego koiné, eles colocaram o nome do diabo como Satanás, em algumas passagens que deveria ter sido traduzido como opositor. Então, isso houve um erro aí de tradução, que não afeta em nada a nossa fé, mas é um erro que causa um pouquinho de confusão. O significado de Shatan, muitas vezes, em vez de ser traduzido como opositor, ele foi traduzido como Satanás, que aí nos dá uma interpretação diferente. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos ver aqui em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, diz: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo, ou seja, um novo censo, né? Fazer uma nova contagem de quantos soldados, quantos homens na idade certa, na idade militar, existia no reino de Israel, para que ele pudesse chamar esses homens e levantar um grande exército contra Satanás. Mas você vê aí que não faz sentido, porque Davi levantaria um exército físico de carne e osso para lutar contra Satanás, que é espírito, que é potestade, não faz parte do nosso mundo físico, né? Então não faz sentido essa tradução. Na verdade, a tradução correta deveria ser: um impostor levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer o censo do povo. Agora faz mais sentido, porque Davi não iria usar espadas e escudo contra espíritos. Então, um opositor se levantou contra Israel. Essa é a tradução correta nesse trecho, nessa passagem de 1 Crônicas 21, que faz mais sentido, porque Israel estava cercado de inimigos como os filisteus, os moabitas, enfim, vários povos ali ao redor que queriam destruir Israel. Então, um desses opositores, não sabemos quem, se levantou contra Israel e por isso fez com que Davi levantasse um censo para poder guerrear contra esse povo. Então você vê que às vezes na tradução, onde está Satanás, na verdade seria Shatan, que é opositor em hebraico. Vamos ver um outro exemplo aqui em Salmos 109, versículo 6. Põe acima do meu inimigo um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Então, mais uma vez, não faz sentido Satanás, o diabo, estar aqui nesse salmo. Então, a verdadeira tradução de Shatan aqui não é Satã, não é Satanás, mas sim o opositor. O correto seria: põe acima do meu inimigo um ímpio, e um opositor esteja à sua direita. Vamos ver ainda mais um exemplo. Números 22:22 diz assim: e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por opositor, e ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Aqui está sendo narrado o encontro de um anjo com Balaão. Balaão era um feiticeiro contratado por Balaque, o rei Balaque, para amaldiçoar Israel. Porém, quando ele estava indo para o monte, onde ele iria estender a mão e amaldiçoar
Israel, diz a Bíblia que um anjo apareceu na frente da jumenta dele, a jumenta parou. E ele batia na jumenta para ela andar e ela não andava, porque tinha um anjo ali na frente impedindo. Então aqui a passagem diz Shatan. Se você ler no original, vai dizer, e um anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por Shatan. Shatan. E aqui é traduzido corretamente para opositor. Não faria sentido. E um anjo se pôs como Satanás na frente da jumenta. Não faz sentido. Então no hebraico aqui é Shatan. Vejamos outro exemplo. 1 Reis 11:14 diz: Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o edomita Hadad, da linhagem real de Edom. Então, mais uma vez, aqui no hebraico original é Shatan. Seria, e o Senhor levantou contra Salomão um Shatan. Então não faz sentido, o Senhor levantou contra Salomão um Satanás. Então, na verdade, aqui é adversário. Então, o primeiro ponto interessante sobre o diabo são os nomes. Então, ele tem o nome de Diabo, Leviatã, Beuzebu, Lúcifer, Satanás, que é a versão Shatan no hebraico. Agora vamos para o segundo ponto levantado, que é de onde veio o diabo. De onde veio o diabo? Do céu. Ele era um anjo querubim, diz a Bíblia, um dos mais belos anjos no céu. E ele tinha sobre ele um comando de outros anjos, porque no céu há essa hierarquia, né, de querubins, serafins e anjos. Então ele era um querubim. E ele foi criado santo e puro, porém foi achado nele maldade e ele pecou contra Deus e se transformou no diabo. E com isso, hoje a gente tem esse inimigo que a gente luta contra, até nós morrermos, nós vamos ter esse inimigo em comum que quer destruir a nossa alma e tentar nos tirar do caminho do Senhor, né? Diz aqui, em Ezequiel 28, 13, 17, você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até o dia em que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Então aqui narra, Deus está revelando ao profeta Ezequiel o que aconteceu, um pouco mais de detalhes no que aconteceu quando o diabo se tornou o diabo, foi expulso do céu. Então ele era um anjo querubim, um dos mais bonitos, belos no céu, e era adornado com todos os tipos de joias preciosas, até o dia que se achou pecado no coração dele, até o dia que ele pecou contra Deus. Agora a pergunta que eu faço é, Satanás já havia se rebelado contra Deus antes do ser humano ser criado? Essa é uma pergunta que diverge em resposta. Muitas pessoas acham que o diabo foi criado e caiu, virou o diabo, né? Satanás virou o diabo antes dos seres humanos serem criados. Outra linha vertente acredita que Satanás ainda era santo quando os humanos foram criados, e aí, junto com o pecado de Adão e Eva, ele cometeu também o pecado, e ali Deus julga os três. Que é essa a posição que eu quero mostrar para vocês, alguns indícios de que isso que provavelmente aconteceu. Há também uma teoria de que Deus teve
esse acerto de contas com Satanás antes do mundo ser criado. O mundo estava já, melhor dizendo, o mundo já estava criado e Satanás caiu como um raio do céu até a terra e destruiu tudo. Por isso que a Bíblia começa dizendo que o mundo, a terra era sem forma e vazia. Mas eu não acredito que isso seja uma explicação convincente. O que eu quero mostrar para vocês hoje aqui nessa aula é que provavelmente Satanás era ainda um anjo de luz, um querubim de luz santo, e ele pecou junto com Adão e Eva. Vejamos aqui 3 motivos pelo qual eu creio que Satanás pecou junto com Adão e Eva. O primeiro motivo é o acesso ao Éden. Se Satanás tivesse pecado já contra Deus, a Bíblia diz que ele foi lançado para fora. Ele não tinha mais acesso a área santa de Deus, não tinha mais acesso aos céus, ele não podia estar ali passeando no Éden, como diz aqui no versículo em Ezequiel, vamos ler novamente, 28:13, diz: você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza, você estava no Éden, no jardim de Deus. Então aqui indica que o Éden já tinha sido criado, provavelmente Adão e Eva também já estavam no Éden, e ele passeava lá no Éden porque o Éden era parte dos céus, era um reino apenas, um reino santo e puro que não tinha pecado. Então, se ele tinha acesso ao Éden, para mim isso indica que ele ainda não havia pecado, porque quando ele pecou, ele foi lançado para fora, diz a Bíblia. O segundo motivo era o formato de serpente que ele tinha. Uma das características do querubim era o formato de animais. Né? Nós vemos em várias passagens que os seres santos celestiais, alguns deles têm rosto de animais. Então, não é algo estranho pensar que esse querubim poderia estar ou se fazer em forma de uma serpente também. Adão e Eva não teriam medo de uma serpente vir conversar com eles, um querubim com asas em forma de serpente, conversar com eles. Eles não teriam esse medo porque o medo entrou no mundo depois do pecado. Antes deles pecarem, tudo era santo, tudo vinha de Deus, tudo era criação perfeita, então não tinha por que ter medo. Então Adão e Eva depararam com esse querubim em forma de serpente, por isso que a Bíblia diz, a serpente veio enganar Adão e Eva. Eu não creio que era uma serpente que estava ali rastejando, ou uma serpente com 2 asinhas, um animal que fala, porque os animais não falam. Então aqui tudo indica que ele era um querubim em forma de serpente, porque era comum, como eu disse, querubins terem formatos de animais. Vamos ver aqui um exemplo em Ezequiel 1:10. Diz assim: quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rostos de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Então aqui, como vocês estão vendo aqui na foto ao lado, os seres espirituais, eles não seguem necessariamente as regras que nós temos aqui na Terra. Então esses são seres que têm 4 faces, sendo uma de homem e outras de animais. Então tudo indica que uma dessas faces, apesar de não ser mencionado na Bíblia, mas poderia ser de um animal chamado serpente. Numa das escavações em Israel, eles acharam esse selo aqui, que vocês veem aqui no meu lado. Esse é um selo de 700 a.C. Como vocês veem aí, eles redesenharam o selo e na parte de cima mostra um querubim, que na verdade é em formato de serpente, você vê aí todo o formato de serpente e a cauda, com asas. Então isso daí, depois do achado desse selo em Israel, tudo indica que os judeus antigos, eles sabiam que era possível um querubim se transformar em qualquer animal, inclusive uma serpente, e aqui indica que eles tinham essa concepção de que não foi uma serpente animal que veio falar com Eva, mas sim um querubim em forma de serpente, tanto é que está aí no selo. Veja aqui em Apocalipse capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: e diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de um homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos.
tanto ao redor como por baixo das asas. Então aqui há uma diferença entre anjos. Anjos não têm asas. Anjos não têm asas. Quem tem asas são querubins e serafins, que é uma característica diferente, porque anjos vem do grego mensageiros. Então esses querubins e serafins, eles não fazem trabalho de mensageiro. Então os anjos não têm asas, porém os querubins têm, e Satanás, antes de pecar, tinha asa também. Por isso que aparece no selo, veja aqui um outro selo de 700 a.C., que mostra bem uma serpente com asas, ou seja, um querubim. Aqui é um outro selo também, em 700 a.C., que mostra essa serpente com asas. Então era conhecimento geral da época de que não foi uma cobra normal que tinha asas que veio falar com Adão e Eva, e sim um querubim santo na sua glória, sem pecado. Então ele veio naquele momento sem pecado para pecar, infelizmente. O terceiro ponto de por que o diabo não havia pecado antes é a condenação de Deus. Deus condena os três juntos, Adão, Eva e o diabo. Começa primeiro com o diabo, depois com Eva e finaliza com Adão. Mas Deus faz, ele passa o julgamento nos três. Não faria sentido Deus passar um julgamento aqui em Satanás, sendo que ele já havia pecado. Deus não passa vários julgamentos, ele julga uma vez e dali para frente você já está naquela condição de pecado, de condenado. Então aqui, pelo fato de Deus chamar os três e começar com o diabo dizendo você pecou e por isso você vai ter essa e essa consequência, mostra que ele não havia pecado antes. Mostra que ele estava ainda na santidade de Deus como um querubim santo. E ali ele foi destituído dessa glória dele. E a mulher também teve as suas consequências e o homem também. Nós vamos ler isso daí. Então vamos analisar a condenação dos três aqui. Lembrando que existe dois gêneros aqui. Existem dois gêneros diferentes. Quando Deus fala com o diabo, com Satanás, como é um anjo, era um querubim que tinha acesso a muito conhecimento espiritual, porque ele morava nesse reino espiritual, Deus fala com ele através de profecia, tá? Que a gente tem que interpretar isso daí de forma profética, tá? Porque o gênero é profecia. Já com Adão e Eva, Deus fala diretamente o que vai acontecer com ele de forma bem clara. Então vamos ler aqui junto. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 14, diz: Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Veja que aqui Deus fala: maldito é você agora. Entendeu? Dá a entender que ele não era maldito antes. Ele se tornou ali quando ele enganou Eva. E ao Eva cair nessa tentação, nesse engano do diabo, os três estão sendo julgados agora. Esse termo, uma vez que você fez isso, dá a entender que ele não havia feito isso antes. Então aqui, por que Deus está dizendo: você é maldito entre todos os rebanhos domésticos e todos os animais selvagens? Essa é uma forma profética de Deus dizer que você, Satanás, é criatura, como também são as criaturas, todos os animais domésticos e selvagens que eu criei. E você é maldito em comparação a todas essas criaturas minhas. Você será maldito entre todos os seres que eu criei. Então Deus continua a condenação contra Satanás, dizendo, Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15, diz: Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerás todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Vamos pegar só essa primeira parte dessa passagem. Sobre o seu ventre você rastejará, e comerá pó todos os dias da sua vida. Lembre que esse é um gênero profético. Aqui não é literalmente comer pó. Na antiguidade, para se humilhar uma pessoa, ou para a pessoa se humilhar perante Deus ou perante um rei, a pessoa deitava no chão com a face dela no pó. E por isso que aqui diz que ele comerá pó todos os dias da sua vida e rastejará. É uma forma, não é uma forma literal de que ele vai só rastejar, mas é uma forma de dizer: você será humilhado. Você será humilhado porque você era um querubim
poderoso, querubim sem pecado, e agora você optou por pecar. Então você vai ser humilhado para o resto da eternidade. Veja aqui algumas imagens da antiguidade. Quando viam pessoas prestar homenagem aos reis, eles se abaixavam e colocavam a cara no pó, que é um símbolo de humilhação, símbolo de submissão. Veja aí um outro exemplo também, está um pouco mais apagado esse, mas mostra também as pessoas se deitando no chão. Existia também a cultura de quando você queria se mostrar como arrependido e querer se humilhar diante de Deus, as pessoas jogavam pó nas suas cabeças. Porque o pó simboliza humilhação, o pó simboliza que nós somos pó e do pó voltaremos. Então ali simboliza que a pessoa está se humilhando diante de Deus. Vamos ver aqui um exemplo em Jó, capítulo 2, versículo 12. Diz assim: quando o viram à distância, esse O é Jó, quando viram Jó à distância, os três amigos, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em voz alta. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre sua cabeça. Então aqui era um costume na antiguidade de colocar pó na cabeça ou deitar no chão e lamber o pó como formato de humilhação. Vejamos também aqui em Salmo 72:9, diz assim: inclinem-se diante dele as tribos do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Aqui o salmista está dizendo: inclinem-se diante das tribos do deserto, dos inimigos, e eles serão humilhados. Então é aqui que Deus está dizendo para Satanás que ele será sempre humilhado. E que ele foi mesmo humilhado na cruz, porque ele foi vencido na cruz, e até hoje ele é humilhado porque ele tem alguns poderes, porém Deus é soberano sobre tudo. Vamos ver aqui em Miqueias, capítulo 7, versículo 16 e 17, diz assim: as nações verão isso e se envergonharão, lamberão o pó como a serpente, como animais que se rastejam no chão. Então, mais uma vez, simbolizando a humilhação, a submissão. Vamos ver aqui também em Jonas, no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 6, diz assim: quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou seu manto real, vestiu-se de panos de saco e sentou-se sobre as cinzas. Também era costume na época ou jogar pó na sua cabeça, ou você se prostrar no chão, lambendo pó ali, tendo pó entrando na sua boca, ou sentar em cinzas, que era também o que Jó fez quando estava passando aquela provação. Ele sentou em cinzas, que era uma forma de dizer: Deus, eu me humilho diante de ti, eu não sou nada. Para você que não está familiarizado com essa passagem de Jonas, Jonas foi enviado a Nínive, que era a capital do Império Assírio. Os assírios já tinham dominado Israel, e não tinham ainda dominado Judá, né? O reino de Israel estava dividido entre Israel e o reino de Judá. Então os assírios eram muito odiados pelos judeus porque eles tinham métodos muito severos de conquista. Então diz a história, a Bíblia não diz isso, mas a história relata que uma das práticas dos assírios era dominar o povo, e quando ele dominava, entrava na cidade, ele pegava as mulheres, os soldados pegavam as mulheres grávidas, cortavam a barriga delas, arrancavam o bebê e batiam o bebê contra as pedras para que o bebê morresse e a mãe também morresse, no caso, né? Então era uma forma eles tinham uma forma muito macabra de dominar e de subjugar os inimigos. Então Jonas não queria ir pregar em Nínive, porque ele sabia que Deus é misericordioso e iria perdoar. Se eles se arrependessem com a pregação de Jonas, Deus iria perdoar aquele povo de Nínive. Mas Jonas odiava os cidadãos de Nínive e os assírios, por isso que ele fugiu. Mas quando ele teve três noites no ventre de uma baleia, e a baleia cuspiu ele fora, ele resolveu obedecer à palavra de Deus, pregou para os assírios, e diz a Bíblia que todos se converteram na cidade de Nínive. Então todos sentaram-se em cinzas e colocaram pó sobre as suas cabeças como forma de humilhação a Deus. Então vamos ver aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15, diz assim, continuando:
Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Então aqui, como nós já falamos, significa você será humilhado eternamente agora. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Então vamos pegar só esse trecho. Porém, inimizade entre você e a mulher. Note que mulher aqui, lembra que é um gênero um gênero profético. Não poético, profético. E aqui, mulher simboliza toda a humanidade, porque é da mulher que nasce toda a humanidade. Graças ao ventre da mulher que nós podemos multiplicar, né? É claro que o homem tem a parte nisso também, só que aqui a simbologia é que da mulher vem toda a humanidade. Então aqui Deus está dizendo, porém inimizade entre você, Satanás, e a humanidade inteira. Então o ventre da mulher é como se fosse a fonte de vida da humanidade. Continuando a leitura, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, que está dizendo, Satanás, a sua descendência será inimigo do descendente dela. Aqui, Deus está dizendo, quem são os descendentes de Satanás? São todos os filhos do diabo, todos os ímpios, descrentes, que não creem, não querem saber nada das coisas espirituais, não querem saber de Deus, não querem seguir Jesus. Jesus mesmo chama esses de filhos do diabo. Ele chamou os fariseus várias vezes de filhos do diabo porque eles não criam em Jesus. Então essa é a descendência do diabo. Já o descendente dela significa Jesus. Então aqui em Gênesis, no início de tudo, quando houve o pecado, Deus já deu um escape, Deus já deu uma saída para os nossos pecados, que é Jesus. Então já havia aqui uma promessa do Messias vir, que o descendente da mulher, que seria Jesus, iria nascer, que é inimigo dos descendentes da serpente. Então nós vimos isso na vida de Jesus, ele foi perseguido muito pelos fariseus e saduceus, que eram pessoas que não criam no verdadeiro Messias. Veja aqui em João, capítulo 8, versículo 44, como Jesus chama os fariseus. Jesus diz, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Então Jesus foi perseguido e morto pelos fariseus e pelos romanos, todos que não criam nele. Então Jesus diz aqui que aquele que não crê nele é filho do diabo, porque aqui Jesus está dizendo, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Continuando aqui o final da condenação do diabo, Deus diz, este que é Jesus, que é o filho descendente da mulher, ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então aqui Deus está dizendo, o Messias um dia virá ao mundo e ele vai vencer você na cruz, ele vai te derrotar na cruz, que é a simbologia de pisar na cabeça. Quando na Idade Antiga se pisava na cabeça do inimigo, era um símbolo totalmente de conquista total sobre aquele inimigo. Então aqui Deus está dizendo, o Messias irá pisar na sua cabeça, ele irá vencer você na cruz e você vai machucar o calcanhar dele, que é todo o sofrimento que Jesus teve. Desde quando ele nasceu, foi perseguido, Herodes tentou matar ele quando ele era criança, depois durante seu ministério tinha lá os filhos do diabo, os fariseus e saduceus perseguindo Jesus a todo tempo, Jesus foi açoitado, foi preso, então isso tudo é o ferir o calcanhar que Deus fala aqui nessa profecia. Agora muda o gênero, agora Deus é mais direto. Agora continuando Gênesis 3:16 diz, a mulher, Deus declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará luz a filhos. Então aqui Deus está sendo direto, não é uma profecia, não é um simbolismo, mas como a gente sabe hoje, toda gravidez ainda é de risco, hoje menos com a tecnologia que a gente tem, mas naquela época e durante milhares de anos, muitos bebês morreram, mães morreram ao dar luz, tudo isso porque foi multiplicado grandemente o sofrimento ao ter filho agora. Foi um dos castigos que a mulher recebeu. Continuando aqui então em Gênesis 3:16, Deus finaliza
a punição à mulher, dizendo: seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Então, até hoje a gente vê que o homem é mais forte do que a mulher, principalmente nessa época. Hoje, na época tecnológica, nem tanto, mas principalmente na época antiga. Durante séculos, o que valia era a força, era saber lutar, saber levantar um exército. Era o exército que salvava o país, e o exército era composto por homens. Então, as mulheres sempre foram mais fragilizadas na sociedade, porque ela seria dominada pelo marido dela, cada uma com seu marido, dominada pelo marido, sendo que o marido é mais forte, ele que é o provedor, ele que consegue proteger a família. Então aqui em Gênesis 3:17, melhor dizendo, Deus vira-se para o homem e agora é a condenação pelo pecado do homem. E diz: ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Então, pausando um pouco aqui, maldita é a terra por sua causa. Então, muitos hoje questionam por que no mundo tem terremoto, tsunami, matando milhões de pessoas, por que tem mosquito transmitindo dengue, zika, matando tanta gente, por que tem tantos vírus como o Covid matando tanta gente. Isso, pessoal, infelizmente não é o que Deus projetou para nós. Deus nos projetou um mundo perfeito, sem nada disso daí, sem doença, sem dor, sem sofrimento. Porém, por causa do pecado do homem, aqui Deus diz: maldita é a terra por causa do seu pecado, Adão. Agora a terra se transformou. Não existia, nessa época, antes do pecado, não existia desertos, não existia lugares áridos, inabitáveis. Hoje já existe. E também nasceram espinhos, coisa que não tinha antes. Ervas daninhas que não servem para nada, é mato que atrapalha a colheita. Então tudo isso veio por causa do pecado original de Adão. Então Deus continua aqui em Gênesis 3:19. Diz assim para Adão: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Então aqui Deus está dizendo: Adão, eu criei você para viver no Éden, para não ter nenhum esforço para comer, para não ter nenhum esforço nessa vida para fazer nada. Era só para cultivar o jardim e ser abençoado e viver uma vida plena. Porém, por causa do seu pecado, você agora vai ter que suar para poder adquirir o seu alimento. Suor aqui significa trabalho, significa correr atrás, significa preocupação, que é o que infelizmente hoje nós herdamos dos nossos pais, Adão e Eva, por causa desse pecado que a gente chama de pecado original. Foi o pecado de Adão e Eva no Éden. Então, com isso, eu tentei aqui provar para vocês nesse vídeo que o diabo não havia pecado antes de Adão e Eva, antes de ter aquela conversa com Adão e Eva sobre o fruto daquela árvore. Eu creio que ele era um querubim em formato de serpente, por isso que a Bíblia diz a serpente, mas não era uma serpente como a gente vê hoje, era um querubim em formato de serpente, que tinha acesso ao Éden, e também o fato de Deus julgar os três ali naquele momento, me fala fortemente que ele não havia sido julgado antes. Então aqui terminamos mais uma aula, espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, acione o sininho para receber todas as atualizações e te vejo na próxima aula.